Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu até tinha pensado já num outro meio de transporte. Eu tinha certa pressa para chegar. Eu estava começando a minha vida de psicóloga e algumas pacientes eu atendia na casa delas. Especialmente quando a pessoa tinha qualquer problema de locomoção, eu agia dessa forma, porque assim eu acabava unindo o famoso útil ao necessário. Quer dizer, não é a famosa expressão que existe. Até porque essa fui eu que cunhei, fui eu que criei agora. Mas com certeza vocês se lembraram da famosa frase que existe e que lembra essa minha, né? Mas quer saber de uma coisa sincera? Eu vou de ônibus mesmo. Eu vou pegar ele vazio já, no ponto inicial, aproveito, vou folheando uma apostila numa boa. Aliás, a apostila que tem a ver com o assunto, né? Já vai me ajudando no caso daquela paciente que eu ia atender na casa dela. E para tanto, eu peguei o ônibus que saía de um ponto na Feira Central, ao lado da antiga maternidade. Me lembro direitinho que eu cheguei no ponto umas 2 horas da tarde. O ônibus já estava estacionado. Antes de eu entrar, me dirigi educadamente ao motorista e perguntei para ele, por favor, que hora que sai o ônibus? Num ato de grosseria, o motorista me respondeu, entra aí, senta. Nossa, eu não esperava um tratamento daquele, uma reação daquela. Eu olhei até sem acreditar para aquele homem moreno de estatura mediana, pouco cabelo na cabeça, e uma barriguinha que se pronunciava. O homem aparentava de 40 a 45 anos. Feio, né? Grosseiro. Sujeito mal educado. Entra aí, senta. Tipo assim, cala sua boca. Não falou isso, mas não precisava dizer. Entra aí, senta. Mas eu não me conformava com a grosseria dele. Meu senhor, por que o senhor não pode responder a minha simples pergunta? Eu só perguntei, a que horas que o ônibus vai sair daqui? Ah, senta aí, quando for hora de sair eu saio. Credo que sujeito amargo e estúpido. Ele ao invés de consertar piorou. Senta logo aí, quando for pra sair eu saio e fim. Caramba! Pô, não quer trabalhar? Fica em casa. Mas não venha trabalhar com esse mau humor e maltratando as pessoas. De qualquer forma, eu sou passageira, eu sou uma cliente dele. Por extensão, a gente vai raciocinando, eu sou aquela que ajuda a manter o emprego dele ou não? Ou eu estava errada? Vi que com aquele sujeito não tinha como eu argumentar. Não, ele era um ser humano, sei lá se era, mas era um ser humano ignorante, e muito ignorante. Então eu me dirigi e fui para o fundo do ônibus, visto que não tinha outro carro naquele momento para eu escolher, e eu já estava com o horário marcado, eu fui para o fundo do ônibus. Uns 15 minutos depois, o ônibus saiu com umas 10 pessoas dentro. E eu viajei uns 12 quilômetros até o meu destino. Mas durante todo o tempo eu fui ouvindo as necroses musicais daquele motorista. Eu vou chamar de necrose musical. Vai ter mau gosto pra música assim lá na China.
grosso, mal educado. Mais um entre tantos que faz questão de impor aos passageiros também o seu péssimo gosto musical, uma necrose musical. Aquilo não era gosto. Aquilo não era gosto. Olha, eu nem vou falar as músicas que ele estava ouvindo para não ofender os cantores das músicas. Eles não merecem. Porque eu tô nervosa. Vocês estão sentindo, vocês estão observando que eu tô nervosa. Ainda a música, apesar de músicas horrorosas, elas poderiam ser engolidas. Mas o motorista foi mal criado o tempo todinho. E ele não escolhia passageiro para maltratar, não. Porque eu podia até dizer, não foi com a minha cara, né? Eu podia dizer, ele não foi com a minha cara. Nada. Ele maltratava era todo mundo. Maltratava velhinhas. Uma que não escutou direito o que ele falou, ele respondeu pra velhinha: compra um aparelho pra surdez, eu não sou obrigado a ficar repetindo aqui 1001 vezes, não. Compra logo um aparelho pra surdez. Um rapaz que levava uma caixa nas mãos pediu uma informação pra ele descer do ônibus. Olha, escuta aqui, você não sabe onde vai, por que entrou no ônibus, rapaz? Tenha dó. Tem que sair de casa pelo menos sabendo onde vai. Eu sou obrigado agora a ficar passando informação onde vai, onde desce, onde para, qual é o ponto. Tenha santa paciência. Rapaz, que sujeitinho mal-humorado é esse? Mas o que ele fez com aquela moça grávida, não, aí foi demais. Aí foi demais. A moça chegou com aquele barrigão. No mínimo, aquela moça tinha 7 meses de gestação. Ela se sentou lá pertinho dele, motorista, e falou. E também a forma como ela falou, eu vi, ela foi educada. Moço, por favor, vai devagar um pouquinho. Olha o meu estado. E mostrou a barrigona de uns 7 meses. Olha, dona, eu vou como eu tenho que ir, respondeu o homem. Eu vou como eu tenho que ir. Senão, teria sido melhor a senhora ir de táxi. Odeio moça nova que engravida sem pensar. Agora fica aí enchendo o saco de todo mundo. A se danar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mas que sujeito é esse? Não. Ao chegar ao meu destino, que já era mesmo o ponto final, eu procurei saber o nome daquele mal-educado daquele motorista, o número da empresa, para a qual eu iria inclusive ligar, telefonar, denunciar o comportamento daquele indivíduo. Aquele sujeito não poderia continuar trabalhando daquela forma que ele estava. Era minha obrigação. Um sujeito desses não podia continuar maltratando todo mundo que precisava dos serviços dele como motorista. 99,99% de quem pega um ônibus o faz por necessidade e não é para passear. Essa gente merece, no mínimo, ser tratada de maneira educada. Eu não vou ter pena desse sujeito, não. Eu não vou ter pena. Ele não teve pena de ninguém. Ele teve? Ele teve consideração com alguém da viagem? Não, com ninguém. Eu vou denunciar esse cara. Liguei na empresa. Me passaram para o fiscal responsável. Na medida em que eu falava, o fiscal ia concordando com tudo. E no final ele falou: sim, senhora, minha senhora, vamos tomar providência. Pode deixar. Não mexa comigo. Eu não sou de desistir. Eu vou até o fim. Quando eu cismo, eu cismo. O fiscal me disse isso. Mas quando eu cismo, eu vou até o fim. Dias depois, eu fui dar uma espiada naquele mesmo horário, lá no ponto inicial, que não ficava muito longe da minha casa. Eu quero ver se providência foi tomada. Eu quero dar uma espiada na situação. E para minha surpresa, quando eu chego lá, no ponto, olha o motorista, o mesmo lá de novo. E ele parecia já estar discutindo com uma outra mulher e grávida. Porque eu disse, né, que o ponto final ficava... Era ponto final para muitos e inicial para outros. Aquele ponto ficava exatamente ao lado
de uma maternidade, pertinho de uma maternidade. Então ele estava discutindo de novo com uma mulher grávida. Não, agora já era demais. Discutindo de novo e com uma grávida. Sim, porque ali, aquele ponto, ficava bem ao lado de uma maternidade. Então entrava muita mulher que estava esperando o neném. Eu pensei comigo, eu vou passar lá pertinho, quero escutar o que ele está discutindo com essa mulher. E quando eu cheguei perto, eu ouvi claramente ele falar: entra no ônibus, que eu sei a hora de eu sair. Ninguém mandou engravidar, agora sou culpado. Fica aí enchendo a paciência, o saco de todo mundo, entra e espera. Pensei comigo, mas que sujeito mal educado, não mudou em nada. O fiscal com o qual eu falei não tomou providência nenhuma. Mas eles não sabem com quem eles estão mexendo. Eles não conhecem a Patrícia aqui. Não, eles vão ver do que eu sou capaz. Pois eu fui pessoalmente na empresa. Eu fui lá na empresa e lá me apresentei como sou de fato. Apresentei-me como psicóloga Patrícia e eu queria falar com o responsável pelos motoristas. Quando viram o meu cartão, o rapaz da gráfica, ao invés de colocar psicóloga, ele colocou assim no meu cartão: Doutora Patrícia Caldeira Lima. Eu não sei o que impressionou, mas quando viram o meu cartão, o rapaz da gráfica, erroneamente, ele colocou, Doutora Patrícia Caldeira Lima. Eu não sei o que impressionou, mas eu acabei frente a frente com o dono da empresa. Me colocaram na sala do seu Severiano, o dono da empresa de ônibus. E com todas as informações sobre o motorista que eu tinha, eu rasguei o verbo, mas pro dono da empresa, rasguei o verbo. Falei tudo o que estava encalacrado aqui dentro do meu peito. O seu Severiano, ele ficou assim me olhando e falou para mim: a senhora fica de testemunha se eu precisar? A senhora fica de testemunha? E eu respondi para o senhor Severiano: fico sim, senhor, eu tenho a verdade do meu lado. Então ouça, pelo interfone, seu Severiano, e ele falou com o departamento pessoal. E ele mandou demitir o sujeito, o motorista de ônibus, por justa causa. Na minha frente, ele falou. Não pode demitir. Pode demitir, eu estou com a testemunha aqui. Pode demitir por justa causa. Sim, por justa causa, pode demitir. A senhora está aqui, minha testemunha. Pode demitir. Pronto, doutora Patrícia. Problema resolvido. Agora vamos tomar um café. Eu esperava, sei lá, sabe, eu esperava até uma outra solução, mas ele foi tão objetivo, o dono da empresa foi tão objetivo. Pronto, doutora Patrícia, problema resolvido, agora vamos tomar um café. Aceito, sim, senhor. Pelo mesmo interfone, ele solicitou 2 águas e 2 cafés. Aí ele seguiu a conversa comigo. O seu Severiano seguiu a conversa comigo. A senhora é doutora? E eu expliquei: não é bem assim. O rapaz da gráfica errou. Eu, na verdade, sou psicóloga. Eu estou começando. Eu já tenho uns pacientes. É sério? É psicólogo? Sim, mas eu não sou doutora. Não, sabe o que é? Eu estou precisando urgente de uma psicóloga aqui na empresa. Quer um emprego? Assim. Quer um emprego? Eu? A senhora não é psicóloga? Sim. Mas quer um emprego? Quer dizer, sim, mas... assim? Precisa algum teste? O teste está feito. A senhora está falando com o dono da empresa. Seu Severiano sou eu. Eu aprovei, eu sou o dono. Quer trabalhar? Querer trabalhar eu quero. Se é assim, tá fechado. Ô, seu Severiano, o trabalho de psicóloga é meu, seu Severiano. Eu sou a dona. Tá fechado. Tá falado. Ele riu de um lado e eu de outro. No final, o salário era bom
e eu comecei a trabalhar. Já no dia seguinte, a minha sala ficava vizinha à sala do departamento pessoal. Peguei as fichas dos funcionários, feitas pela psicóloga anterior a mim, e comecei a estudar uma por uma. Queria me inteirar a respeito do que a psicóloga anterior tinha atendido. Até que eu peguei aquela ficha. Cícero, motorista, funcionário de 11 anos da empresa de ônibus. Nossa, é aquele, o motorista, o Cícero. Cícero passou a ser funcionário problema quando perdeu a mulher no parto da sua filha. Ficou revoltado e passou a maltratar todo mundo, desde colegas de trabalho até passageiros. Não aceita a filha que mora em casa de sua sogra. A mulher morreu de parto, a menina não. Dá pensão obrigado, porque ele entende a filha como um castigo em sua vida. Tudo fora anotado pela psicóloga anterior a mim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando eu li aquela ficha, eu levei um choque. Uma coisa dentro de mim gritou: é ele. É o motorista, Cícero. Era ele. Aqui vale uma informação. Ele não era o único Cícero. Entre cobradores e motoristas tinha uns 8 na empresa. Esse nome é comum entre os nordestinos. Mas eu, lendo a ficha dele, o vi na minha frente. Tinha perdido ele, a mulher grávida no parto, e eu o vi maltratando pelo menos 2 grávidas. Então eu corri no departamento pessoal, na porta ao lado. Quando mostrei o nome, a confirmação, ele já tinha sido até despedido. Seu Severiano. Seu Severiano havia prometido e cumprido a promessa. Já tinha demitido o Cícero. Meu Deus, estava errado. Estava errado. Aquilo não podia ser assim. Aquele senhor precisava de ajuda. Peguei o endereço dele, aproveitei que estava com cartaz com o seu Severiano, eu estava recém-chegada na empresa e com um bom nome com o seu Severiano, solicitei um carro da empresa e fui até a casa do Cícero na periferia. Mas quando eu cheguei lá, vi que o Cícero estava dentro de um bar. Pedi para o motorista parar o carro e entrei. Fui direto até ele no bar. Seu Cícero, eu preciso falar com o senhor. Ele não me reconheceu. Ele não me reconheceu do ônibus, não. Eu o reconheci. Seu Cícero, preciso falar com o senhor. Se a senhora for oficial de justiça, eu já depositei a pensão da menina, tá? Já depositei. Fala pro juiz que tá tudo certo. Não, senhor. Não, senhor. Eu não sou oficial de justiça. Eu preciso falar com o senhor, seu Cícero. Olha, então fala. Seu Cícero, a conversa é particular. Ai, é encrenca. É encrenca. Não pode ser aqui no bar? Não. Melhor na sua casa, se o senhor puder. Quanto é isso, Antônio? Tá bom. Depois a gente acerta o restante, tá? Então vem, dona. Quando ele saiu, ele viu o carro da empresa para a qual trabalhou tantos anos. Quando ele viu o carro da empresa, ele parou nos seus passos e se dirigiu a mim e perguntou se eu era de lá. No que eu confirmei que eu era sim de lá, ele quis recusar a conversa. Mas aí eu insisti. Por favor, seu Cícero, por favor, o assunto é do seu interesse. Por favor. Ele se convenceu. Entramos na casa dele. Sentamos na varanda. E foi aí que eu abri o jogo para ele. Contei tudo.
Contei tudo, desde a primeira vez que o vi, a sua grosseria para comigo, para com os passageiros, até a denúncia pessoal que eu fiz dele pro dono da empresa. Eu assumi tudo. Ele espumava de raiva e nessa hora resmungava palavrões que nem dá para eu colocar aqui, mas ele resmungava palavrões mesmo. Mas sou psicóloga e eu não havia feito apenas uma faculdade. Acho que Deus me havia dado o dom de ser psicóloga, porque uma coisa é a faculdade, a outra é o dom que você recebe do divino. Então, quando o vi se mordendo de raiva de tudo o que eu falava, porque eu falava a verdade até a sua demissão, eu toquei na ferida dele, eu remexi a ferida dele. Mas, seu Cícero, sou psicóloga e agora eu sei que o senhor não é esse homem. O senhor não é esse homem, do contrário, eu não estaria trabalhando há 11 anos na empresa. O senhor está doente, seu Cícero. O senhor está doente e a sua doença tem um nome. O nome dessa doença é distimia. Distimia. A senhora está louca? Eu não tenho nada não, dona. Não tenho nada. O senhor não seja teimoso, seu Cícero. Tem sim, distimia. Mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Diz o quê? Distimia. Calma, seu Cícero. Não é nada tão simples assim. Mas eu vou tratar o senhor. Tudo começou quando o senhor perdeu a sua esposa na hora do parto. O senhor não aceitou. E pior, ainda culpou a sua filha por tudo. Mas eu sou a sua terapeuta a partir de agora, a partir de hoje. Eu vou cuidar do senhor. Vamos juntos resolver esse problema. Seu Cícero, eu vou explicar para o senhor o que é distimia. É bom explicar mesmo, que eu não sei o que é isso. Distimia é uma doença que afeta o ser e que passa a se ver como um ser sombrio. O senhor se vê assim, um ser sombrio, pessimista, queixoso, quando na realidade está lidando com a doença mental crônica, o transtorno depressivo persistente ou distimia. Ele pode não aparecer tão intenso, mas prejudica os relacionamentos, dificulta as tarefas diárias. O senhor não é o único não, seu Cícero. Entre 5 até 11 milhões de brasileiros têm esse problema. De 5 a 11 milhões de brasileiros vivem com esse transtorno. Uma de suas características mais conhecidas é o mau humor. Por isso, o diagnóstico pode ser demorado, porque confunde-se com uma característica de personalidade. Esse mau humor, no entanto, não é traço de personalidade, é uma coisa muito forte. A pessoa só se sente bem quando maltrata todos os que estiverem ao seu redor. Isso é a doença de distimia. A pessoa só fica bem quando ela espizinha, maltrata aqueles que estão ao seu redor. O senhor tem isso. O senhor tem distimia e eu vou tratar o senhor. Eu falei com tanta segurança, mas eu falei com tanta confiança, tanta segurança, que quando olhei o seu Cícero, aquele homem grosso, aquele homem mal educado, ele estava chorando. Ele estava chorando. Eu comecei a entender naquela hora que era possível o tratamento e eu ia conseguir sucesso. Quando voltei para a empresa aquele dia, eu tratei com o departamento pessoal de cancelar o processo demissional do senhor Cícero. Depois eu expliquei para o senhor Severiano. Senhor Severiano, eu contei para ele a razão, o porquê de tudo. Eu me confundi com o senhor Cícero. Ele está doente. E eu comecei um tratamento com ele. Confie em mim, seu Severiano. E o senhor Severiano confiou em mim. Nas nossas consultas e terapias, eu expliquei ainda para o senhor Cícero como ele se sentia. É mais ou menos assim. Ele sentia como se tivesse puxado o freio de mão. Ele nunca se sentia leve. Ele tinha sintomas físicos, mudanças no apetite,
alterações nos padrões de sono, energia baixa, muito baixa, problemas de concentração e memória. Sintomas emocionais, ele tinha tristeza profunda ou desesperança crônica, baixa autoestima ou tinha sentimentos de inadequação. Irritabilidade, impaciência, incapacidade de sentir alegria, mesmo quando todo mundo estivesse feliz, ele se sentia triste. Aí é que é pior. A pessoa vê todo mundo cantando um parabéns pra você e ela não tem vontade de cantar, de bater palma, de cumprimentar, sabe? Ela se sente triste, especialmente quando as outras pessoas estão felizes. Isso é a doença, a distimia. O tratamento iria consistir de terapias comigo, mas teríamos também a ajuda de um psiquiatra. Esse psiquiatra iria inclusive receitar antidepressivos. Foi o estudo, mas principalmente coisa de Deus. Acertei o diagnóstico. Começamos bem o tratamento. Enquanto isso, na empresa, eu consegui brecar o processo demissional. Pedi desculpas ao senhor Severiano. Falei que eu pessoalmente estava cuidando do caso. E fui detectando tudo o que se passava com o senhor Cícero ao tempo em que eu informava o patrão, senhor Severiano, a respeito de tudo. Lembram que o ponto que ele trabalhava ficava perto de uma maternidade? Aquele era o principal gatilho, o principal problema. Naquela maternidade é que ele tinha perdido a mulher dele. Olha que coisa profunda, gente. Olha que coisa profunda. Naquela maternidade, onde era o ponto inicial do ônibus. Ali, onde eu peguei o ônibus com ele e o vi brigando, onde ele me maltratou pela primeira vez e noutra vez eu vi ele brigando com uma grávida. Naquele ponto inicial, pertinho da maternidade, naquela maternidade ele tinha perdido a mulher dele. Então cada vez que ele, seu Cícero, olhava para o prédio, a sua dor era alimentada e ela voltava em forma de raiva, e raiva de outras pessoas que não tinham nada que ver com a história, e especialmente mulheres grávidas. Ele descontava especialmente em cima das mulheres grávidas. O médico psiquiatra que trabalhava em conjunto comigo foi muito feliz na medicação. Começamos a ver progresso com o seu Cícero. Seu Cícero começa a visitar a filha, o que ele não fazia. Porque a mulher dele morreu na hora do parto, mas a menina sobreviveu, a filhota dele. Então ele começou, pós-tratamento, a fazer uma coisa que ele não fazia, que era visitar a filha na casa da sogra. E depois da segunda visita, foi que ele conseguiu pegar a menina no colo. A menina já tinha 2 anos e meio. Gente, para prestar atenção nisso. A filhinha dele já tinha 2 anos e meio. E ele não tinha conseguido ainda pegar a menina no colo. Segundo a dona Antônia, sua sogra, foi uma cena muito emocionante. Ela se lembrava com muita emoção, porque havia sido a primeira vez que ele pegou a filha dele no colo. Até que 5 meses depois, a emoção foi minha. Ele, seu Cícero, estava pronto para voltar ao trabalho. E eu estava 5 horas da manhã na empresa, quando o recebi. E o vi funcionando o ônibus. Eu estava lá. Eu fiz questão de ir muito cedo esse dia. Eu vi ele ligando o ônibus. Nessa hora, eu fui caminhando e entrei no carro. Eu digo que o carro é o ônibus. Entrei no carro. Antes dele partir, pendurou no retrovisor o terço, fez uma oração. Quando ele me olhou, eu senti pelo olhar que ele era outro homem. Ele olhou para mim e falou: doutora Patrícia, se eu não sou doutora, para mim a senhora é mais do que isso. A senhora é a psicóloga que me curou. Eu queria agradecer demais a senhora por tudo.
pelo meu emprego, mas principalmente queria agradecer a senhora porque agora eu consigo sentir pela minha filha tudo que eu queria sentir antes e eu não conseguia. Doutora Patrícia, eu não conseguia. Eu não conseguia sentir amor por ela, sabe? Quer dizer, eu sentia, mas eu não conseguia manifestar. Hoje, tudo é diferente. Eu sou pai. Pai. Eu amo a minha filha. E eu devo tudo isso à senhora, doutora Patrícia. Para mim, a senhora é muito mais do que isso. Ô Cícero, não tem que agradecer. Acelera o seu ônibus. Acelera. E vá cumprir a sua missão. Apertei a mão dele, desci do ônibus e ele foi para o seu dia de trabalho. Não podia haver motorista que fosse, a partir dali, mais educado e gentil do que ele. Tanto que foi na linha que ele conheceu a Josefa. Na linha que ele fazia, ele conheceu a Josefa. Quando ele a conheceu, o Cícero veio ter uma conversa comigo. Ele estava se apaixonando. A moça era passageira. E ele me perguntou: doutora Patrícia, isso pode me causar algum problema aqui na empresa? Eu estou namorando com ela. E ela é passageira da linha. Informei para ele que nenhum problema, desde que dentro do ônibus ele a tratasse simplesmente com respeito. Tratasse a moça Josefa como qualquer outra passageira. No ponto inicial ou final, quando ambos descessem do carro, aí poderiam trocar carinhos como qualquer outro casal de namorados. Coisa de 8 meses depois, recebi o convite para eu ser madrinha do casamento deles. Foi a coisa mais linda, a cerimônia de casamento de Cícero e Josefa. Ah, com a Camila, a filhinha dele, do Cícero. Agora com 4 aninhos, ela foi a daminha de honra na cerimônia de casamento. A festa também foi muito agradável. São felizes, e agora mais ainda, porque o casal teve o João Paulo. Hoje, o Cícero dá até treinamento na empresa para os novos motoristas. Olha só o que ele cresceu, progrediu. Ele já era isso. Ele apenas voltou a ser o que na verdade ele era. Nesse episódio da minha vida, eu aprendi muito. Muito. E é sobre isso que eu gostaria de tratar. Sobre isso que eu queria discutir um pouquinho, tratar com você como psicóloga que eu sou. Antes de julgar alguém, tente caminhar uma milha com os seus sapatos. Você pode simplesmente mudar de ideia. Essa frase não é minha, não. Karen Berg escreveu sobre isso. E sobre isso que eu quero tratar com você. Antes de julgar alguém, tente caminhar uma milha com os seus sapatos. Você pode simplesmente mudar de ideia. Aqui você pode caminhar uma milha, quilômetros, léguas, quarteirões, o que você quiser. Mas caminhe com os sapatos da pessoa. Você pode simplesmente mudar de ideia. Karen Berg, ele escreveu isso explicando que quando você calça o sapato do outro, você fica sabendo onde é que o sapato machuca. E como machuca. E o pior é concluir que com aqueles sapatos você não será capaz de dar mais nenhum passo, porque você é incapaz de chegar a algum lugar com aquele tipo de sapato machucando o teu pé. Então é isso. É isso que eu quero hoje discutir com você. E se eu conseguir sucesso nesse meu intento, eu estarei como psicóloga hoje ajudando a muita gente. Eu incorri nesse erro.
Tudo bem, o seu Cícero deu uma pisada violenta na bola comigo, mas precipitadamente eu o julguei. Tanto que ele acabou sendo demitido, e demitido por justa causa. Ainda bem que tudo se consertou no meio do caminho. Mas e se eu não tivesse tido a chance desse conserto? Então eu aprendi, e passo para você, de Karen Berg. Karen Berg ensinou. Para pensar. Antes de julgar alguém, tente caminhar 1 milha com os seus sapatos. Você pode simplesmente mudar de ideia. A gente muda de ideia. Então para o seu julgamento agora, especialmente o julgamento precipitado, e olhe para as pessoas com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de amor. E você vai ver como é que as suas relações interpessoais, elas vão mudar, e para muito melhor. Eu tenho certeza disso. Se eu atingir uma pessoa que seja, estarei bastante satisfeita. Gostaria muito do teu comentário sobre a história da minha vida, o que ela me mudou, e se essa história te muda de alguma forma. O que você achou sobre tudo que eu escrevi e falei hoje? E, por favor, num gesto simples para você, se inscreva no canal, por favor. Um gesto tão simples, mas que representará tanto para o canal do amigo Paulinho Boa Pessoa. Eu vou ficar, a partir desse momento, esperando o seu comentário e, principalmente, a sua inscrição, a sua nova inscrição.